A paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 12. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto bem conhecido nosso, fala sobre a oração de Ana, a oração em que essa mulher coloca diante de Deus e recebe o seu milagre. Recebe seu filho, recebe Samuel. Um texto bem conhecido. Ana é esposa de Eucana. Eucana tem uma segunda esposa chamada Penina. E Penina gera filhos com facilidade. Ana, porém, não tem. E a Bíblia diz que Ana, ela passa um aperto em casa. Porque a madre dela está cerrada e ela não pode dar filhos. Isso, numa cultura da época, era tido como uma mulher amaldiçoada. Então, ela de ano em ano vai adorar a Deus, e um dia ela resolve fazer diferente, um ano, uma vez, todas as suas idas, ela resolve um dia fazer diferente, e um dia ela sobe determinada, irmãos, um dia ela sobe e fala: não, chega, eu vou fazer um voto com Deus, porque eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais viver essa mesmice, não. Ele vai te servir, ele vai te adorar, ele vai ser sacerdote, ele vai ser profeta, ele vai ser ungido. Eu quero fazer um voto com o Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ela está orando, a agonia dela era tão grande, irmãos, a angústia dela era tão forte, que ela não consegue falar com palavras, ela já não tem mais palavras para dizer, ela não consegue mais colocar o coração numa voz audível, a dor dela é muito grande, e ela apenas chora com a alma, ela grita com a alma, ela balbuceia, ela está diante de Deus fazendo um voto, e a Bíblia diz que o pastor, que o sacerdote Eli passa e vê ela naquela situação, e a Bíblia diz que aquele homem de Deus, por estar velho, por estar avançado em idade, por estar sem mais a visão de Deus, ele tem uma leitura errada dela, ele faz uma leitura errada, e ele interpreta que ela está embriagada, que ela está bêbada. E ele lança uma palavra sobre ela, ele fala: olha, você está bêbada a essa hora do dia, mulher, você perdeu o juízo, você aparece aqui embriagada. E o texto vai dizer que ela não leva isso para o coração, ela não deixa essa palavra entrar e tirar o propósito dela, ela está determinada, ela está focada no seu objetivo. Então, ela ouve uma palavra contrária do sacerdote, do pastor da época, e isso não desvincula ela do objetivo final. E ela entende a palavra do pastor, por mais que esteja errada, e ela vai dialogar com o sacerdote, e ela fala: não, o senhor fez uma leitura errada, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de espírito, eu estou fazendo um voto com Deus, eu estou determinada em mudar de vida, eu estou determinada em viver o novo ano, eu estou determinada em voltar para casa diferente, e eu estou fazendo um voto com Deus, e esse é o meu voto, e eu quero
eu quero apresentar esse voto a Deus, e se Deus me ouvir e me abençoar, eu vou entregar o meu filho para ele. Então, o mesmo pastor vira para ela e fala assim, no versículo que nós lemos, versículo 17, então respondeu Eli para ela e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Nós estamos no ano da fé inabalável, e a fé inabalável é uma fé que fala. Diga assim comigo, uma fé inabalável é uma fé que fala. Olha o que Ana me ensina, irmãos. Ela está diante do sacerdote, que é a autoridade de Deus naquele tempo e a autoridade sobre ela também. O sacerdote tem uma visão errada dela e dá uma sentença errada para ela. E ele chama ela de bêbada, fala que ela está errada, que ela está em pecado. E é interessante que ela não recebe aquilo e deixa aquilo entrar no coração dela, tipo assim, poxa, eu vim aqui com um propósito. E o sacerdote, ele está fazendo uma interpretação errada da minha pessoa. Quer saber, nunca mais eu volto nesse lugar. Se o sacerdote não tem visão para interpretar que uma pessoa está aflita, está orando e pedindo a Deus um milagre, esse lugar não é mais digno de ter a minha presença aqui. Que sacerdote é esse louco? Se Ana deixasse essa palavra entrar no coração dela, ela voltaria para casa como todos os anos, como todas as primaveras que ela foi lá orar e voltou para casa sem filho. E quando o sacerdote vira para ela e fala essa palavra, ela consegue engolir isso, consegue frear isso na mente dela, consegue colocar essa palavra de lado, e ela reage ao sacerdote de maneira diferente. Ela não agride o sacerdote com palavras. Ela não fala, vem cá, o senhor está maluco? O senhor perdeu o juízo? O senhor perdeu a visão? O senhor não sabe discernir quando a pessoa está bêbada e quando a pessoa está orando? Que tipo de sacerdote é o senhor? Vem cá, onde está a unção? O senhor perdeu a unção? Ela não reage com palavras, ela reage com uma resposta diferente. Ela chama o sacerdote ao diálogo e diz assim, olha, eu não estou bêbada. Pelo contrário, eu estou aflita. E eu estou com uma angústia tão grande na alma que eu não consigo mais falar. Eu só consigo chorar e chorar e chorar. E a Bíblia diz que o mesmo sacerdote que dá uma sentença para ela, é o mesmo sacerdote que vira para ela e libera a palavra que muda a história da vida dela. Quando ele diz assim, olha, vai em paz, e seja conforme a tua oração, seja conforme a tua fé, e o Deus de Israel te conceda a petição que você está pedindo. É interessante que no verso 16, antes do verso 18, ela falando com ele, ela diz assim, olha, eu estou angustiada, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, olha o que ela diz, eu tenho falado até agora. Então, até aquele momento, as palavras dela eram palavras de desgosto, palavras de amargura, palavras de sofrimento, palavras de uma vida inteira sendo maltratada pelo esposo, pela mulher do marido, palavras de angústia. Até aquele momento, ela diz, olha, até agora, até esse exato momento, as minhas palavras são palavras mais ruins a meu respeito, a minha pessoa. E quando ela diz isso para o sacerdote vira para ela e fala assim, então, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Quando o sacerdote fala isso, ela reage com uma resposta no versículo 18. E o versículo 18 ela fala assim, olha, quando ele fala, assim seja então na tua vida, quando ele libera a palavra, ela responde, fala assim, então ache a tua serva graça diante do Senhor. O que Ana me ensina nesse ano que nós estamos vivendo, o ano da fé inabalável? A fé inabalável é uma fé que fala. A fé inabalável, ela responde. A fé inabalável, ela reage.
A fé inabalável, ela dialoga. Quando o sacerdote libera a palavra, automaticamente do outro lado ela reage à palavra e ela diz: assim seja então conforme a tua palavra. O ano da fé é o ano que a gente aprende a ter uma fé reativa, a ter uma fé que responde, a ter uma fé que fala. A nossa fé não pode ser apenas um sentimento, a nossa fé não pode ser apenas um pensamento positivo, a nossa fé não pode ser apenas, eu acredito que um dia vai acontecer. Não, a nossa fé precisa falar, a nossa fé precisa reagir, a nossa fé precisa responder, porque quando o sacerdote libera a palavra, automaticamente ela responde. Ele diz: Deus te abençoe, e ela fala: assim seja em nome do Senhor. Você está aqui essa noite? A nossa fé nesse ano precisa ser uma fé reativa, uma fé que fala, porque até esse momento as palavras de Ana eram palavras, como ela diz no versículo 16, palavras que eu tenho falado até agora, palavras de desgosto. Então a fala dela, o diálogo dela é um. Até o sacerdote liberar a palavra para ela, ela costuma falar palavras da realidade dela. Angústia, dor, sofrimento. Quando o sacerdote libera a palavra dela é outra, a reação dela é outra. Quando ele libera a palavra, ela não responde como ela tem orado até o sacerdote liberar uma palavra profética. Quando o sacerdote libera a palavra, ela compra a palavra e ela reage à palavra, ela diz: assim seja, então ache a tua serva graça diante do Senhor. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Então, o que Ana me ensina nesse texto? Que humanidade, diga assim, humanidade, diga mais forte, humanidade não anula a autoridade. Eli é a autoridade de Deus nesse tempo. Eli é homem como eu e você. Ele tem a humanidade dele aflorada nesse período. Ele está cego, sem visão, está idoso. E ele não consegue discernir se ela está orando, se ela está bêbada. Ele não consegue mais ter um filho, ele não consegue mais ter discernimento espiritual. Então ele fala com palavras humanas. Ele está olhando e ele está raciocinando, e ele está tendo uma interpretação errada. E a interpretação que ele tem, ele fala: sua bêbada, olha só que vergonha, você vem bêbada aqui essa hora do dia, vem aqui na casa do Senhor bêbada. Ele está completamente humano nesse momento, a humanidade dele está gritando, mas a humanidade de Eli não anula a autoridade de Eli sobre a vida de Ana. E a mesma boca que liberou uma palavra de maldição, a mesma boca que liberou uma palavra de condenação, a mesma boca que chamou ela de bêbada, foi a mesma boca que liberou uma palavra que mudou a vida dela por completo. Então Ana me ensina que eu preciso entender que a humanidade, ela não anula a autoridade. Então, se você está com algum problema com a humanidade do seu pai, do seu esposo, da sua mulher, do seu filho, sei lá quem, do seu patrão, do seu pastor, do seu líder, entenda que a humanidade dele, ela não anula a autoridade que ele tem sobre você. Se Ana leva para o coração e fala assim: esse pastor, esse sacerdote aqui já está cego, eu nem venho mais, para que eu vou perder tempo aqui? Olha, ele não sabe nem ter discernimento espiritual. Eli, desculpa, o senhor vai viver sua vida aí, eu nunca mais vou voltar nesse lugar. Se Ana não entende que a humanidade não anula a autoridade, Ana voltaria para casa do mesmo jeito. Mas Ana entendeu que ele é a autoridade de Deus sobre ela. Ele está vivendo a humanidade dele, eu vou entender, eu vou respeitar, eu vou aceitar, eu não vou deixar essa palavra entrar no meu coração, porque eu tenho um propósito maior. Esse ano eu vim aqui diferente, esse ano eu vim aqui determinada, então nada nem ninguém vai tirar o meu propósito, não vai ser a palavra dele, não vai ser a palavra de ninguém. A humanidade dele não anula a autoridade dele, ele continua sendo a autoridade sobre a minha vida. Então, pastor, sacerdote, eu não estou bêbada, eu estou orando, estou pedindo a Deus um milagre, e eu quero viver o milagre em nome de Jesus.
eu quero ter o meu milagre nas mãos. Quando ela expressa o coração, quando ela diz que está orando e falando angústias a vida inteira, ele entende, ele discerne diferente, ele tem um olhar espiritual aguçado e ele mesmo, que é autoridade sobre ela, libera a palavra. E quando ele libera a palavra, ela responde na mesma hora. Quando ele fala, Deus te abençoe, ela fala, assim seja, em nome de Jesus. Então, a fé inabalável é a fé que fala, irmãos. É a fé que reage, é a fé que responde. A gente não pode ter apenas uma fé de pensamento positivo. A gente precisa responder à palavra de Deus, amém ou não amém? Então, se Deus te falou uma coisa, se Deus te prometeu alguma bênção, se Deus te entregou alguma revelação, como é que você está reagindo a essa palavra? Deus te prometeu, o que você faz? Olha que Paulo ensina para a gente, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 4, verso 13. Tenho, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Diga assim, crie, diga mais forte, crie, por isso falei. Crie, falei. Eu creio, por isso eu falo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que a gente anda falando? Paulo diz, olha, eu creio e eu falo aquilo que eu estou crendo. Então, se eu estou crendo em milagre, eu vou falar milagre. Se eu creio que Deus vai me dar um ano abençoado, eu vou falar esse ano vai ser abençoado. Se Deus está falando que vai me abençoar, eu creio nessa palavra, então eu vou começar a falar aquilo que eu creio. Ei, irmãos, comece a declarar aquilo que você crê. Comece a declarar aquilo que Deus falou que vai fazer. Se Deus disse que vai ser um ano abençoado, comece a falar isso, comece a declarar isso, comece a publicar isso, comece a repostar isso, comece a falar, porque a fé inabalável é a fé que fala. Sabe por que muitas das vezes a gente não fala? Porque a gente não crê de verdade. A gente fica assim, não, deixa amadurecer, deixa acontecer, porque aí quando acontecer, a gente fala. Quando o negócio estiver pronto, maduro, concreto na minha mão, aí a gente dá um culto de ação de graça. Porque a gente está acostumado a falar e depois crer. Paulo está ensinando que o que ele crê, ele não guarda só para ele. O que ele crê, ele fala. O que ele crê, ele declara. O que ele crê, ele coloca em palavras. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Verbo. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, através dele, para ele. E tudo que foi feito por ele se fez. E todas as coisas foram feitas através do Verbo, através do age, através da palavra. Então, você crê? Começa a falar, começa a declarar, começa a abençoar, começa a profetizar, começa a liberar palavras, começa a colocar em palavras aquilo que você crê. Olha o que ele diz em Romanos 10:10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, eu creio com o coração e eu fico só nisso? Não. Eu creio e eu falo. Eu creio no coração e eu trago para a boca aquilo que o meu coração está crendo. O que o meu coração está crendo? É aquilo que eu vou falar, é aquilo que eu vou começar a dizer, é aquilo que eu vou começar a profetizar, é aquilo que eu vou começar a falar para mim mesmo, é aquilo que eu vou começar a falar na minha empresa, na minha igreja, nos meus negócios. Eu vou começar a falar aquilo que eu creio, e se eu creio, eu falo, e se eu falo, eu verei o milagre. Amém, não amém, irmãos? Romanos 10, verso 17, olha o que diz. Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Para alguém ouvir, alguém tem que falar. Como que eu vou crer, como que eu vou ter fé, se ninguém fala? Nós ouvimos aqui na terça, o pastor Sérgio Anastácio, dizendo que se você tem um testemunho, conta. Se você tem um milagre, conta. Se Deus fez alguma coisa na sua vida, conta, declara, fala, libera, lança a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando a gente fala,
Alguém ouve e quando ouve, enche o coração de fé. Começa a falar em nome de Jesus, irmãos. Começa a declarar aquilo que você está acreditando. Começa a colocar em palavras aquilo que você crê no seu coração. Porque no coração a gente crê e na boca a gente fala. Então a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então não é só falar porque eu creio. Porque senão... Se for só falar qualquer coisa, vira palavras positivas, vira livro de autoajuda. Se for falar por falar, vai ser pensamento positivo. Eu acredito e vou começar a falar 3 vezes a frase que vai dar certo. Não, não é falar por falar, mas é falar a palavra de Deus. É começar a colocar a palavra nos lábios. É começar a colocar a palavra no coração, começar a colocar a palavra no dia a dia. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Então eu vou começar a falar o quê? O que passa no jornal? Eu vou começar a falar o quê? O que está todo mundo dizendo? Não, eu vou começar a falar a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz, eu vou começar a dizer, porque eu creio. Eu creio que é a palavra de Deus. E se eu creio, como diz Paulo, criei, por isso falei. Então eu vou começar a falar coisas básicas de mim, a meu respeito? Não, eu vou começar a falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para nos abençoar. Amém, não amém? Isaías 53, olha o que diz a palavra. Então, se é pela palavra que a gente fala, se é na palavra que a gente crê, e se a gente crê, a gente fala, a gente vai falar a palavra. Olha o que diz Isaías 53, versículo 4, versículo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras... Diga assim, não seremos, diga não seremos. Nós somos sarados. Então você crê que isso é a palavra de Deus? Se você crê, começa a falar. Se você crê, começa a colocar na boca. Eu creio que está escrito que Ele levou sobre si as minhas dores e Ele foi moído, Ele foi para a cruz para me dar vida em abundância, Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Se eu creio que isso é a palavra de Deus, eu vou começar a falar a palavra de Deus. Eu não vou falar o que o diagnóstico diz, eu vou falar o que a palavra diz. E se eu creio que é a palavra de Deus, eu criei, por isso falei, e vou começar a falar. Deus levou sobre si as minhas dores, Deus levou sobre si as minhas enfermidades, Ele morreu na cruz para me dar vida e vida em abundância, e essas serão as palavras que estarão nos meus lábios. Eu vou começar a falar a palavra de Deus, porque eu creio na palavra, mas eu apenas não creio, eu creio e falo. Eu creio e falo. Criei, por isso falei. Filipenses 4,19, olha o que diz a palavra. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se eu creio que isso é a palavra de Deus, e se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se eu creio e porque eu creio eu falo, eu vou falar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele, Jesus, supre todas as minhas necessidades. Então a gente precisa começar a falar isso. Se a gente crê, a gente precisa começar a falar, não, Ele supre, não, Ele supre, não, Ele supre. Não, Ele supre, mas a gasolina vai aumentar, mas Ele supre. O dólar vai aumentar, mas Ele supre. A economia vai quebrar, mas Ele supre. O governo vai mudar, mas Ele supre. Está escrito, e se está escrito eu creio, se eu creio eu falo. Ele supre as minhas necessidades. Precisamos começar a falar isso, irmãos.
Se é isso que a gente crê, a gente precisa começar a falar, sim ou não? Esses dias eu fui pregar no Betel, uma congregação zona nossa, lá na Nova Brasília. E aí a gente vai, né, nós humanos, a gente é muito mal, irmão, a gente é muito ruim. Porque a gente vai e fala assim, nossa, uma igreja numa comunidade, a gente imagina, né, que não tem gente, financeiramente falando, abençoada, que vai nos abençoar. Claro que a nossa intenção não é essa, mas a gente vai lá e prega. E olha como Deus é, irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é o dono de tudo. Porque eu fui no Betel pregar, e eu precisava pagar a doblô que eu comprei para levar os músicos para o Leblon. No dia seguinte, na segunda-feira ia vencer. No domingo eu fui pregar no Betel. Eu fui pregar, meu amigo pastor Luciano e tal. Aí veio um irmãozinho abençoado, falou assim, pastor, eu quero te abençoar, Deus mandou te dar uma oferta. Falei, ei, irmão, que bênção. Pode dar, Deus mandou dar, a gente recebe. E ele falou, não é muito não, mas é o que Deus colocou no meu coração. A gente bota no bolso, a gente pensa assim, a gente está no Morro do Alemão, né, deve ter o quê aqui? Sei lá, 100, 50 reais. Se tiver isso, benção, é muito, glória a Deus. Não é pelo valor, mas é pelo texto, irmãos. Quando eu cheguei em casa, eu abri o envelope, eu liguei para ele, rapaz, tu não errou não aqui o valor? Não, é isso aí mesmo. Rapaz, tem certeza? Tem R$1.500 aqui nesse envelope, rapaz. Ele falou, não, pastor, é porque Deus falou comigo que o senhor precisa, e já era segunda, porque eu liguei para ele na segunda, o senhor precisa hoje de uma necessidade, e Deus mandou abençoar você para ele suprir a necessidade. Não é pelo valor, não é pela comunidade, não é por nada, é porque está escrito, Ele supre as nossas necessidades. Você crê que é a palavra de Deus? Se você crê, você precisa falar. Se você acredita na palavra, você precisa dizer. A palavra diz que Ele levou sobre si as minhas dores. E se está escrito, eu vou falar porque eu creio. Se eu creio, não vai ser só pensamento positivo. Se eu creio, não vai ser só afirmação da minha mente. Se eu creio, eu vou falar e eu vou começar a falar aquilo que eu quero ver, porque eu creio na palavra de Deus. Então eu vou começar a falar em nome de Jesus, irmãos. Comece a colocar nos lábios aquilo que está no teu coração. Comece a falar a palavra de Deus. Amém, não amém? Salmo 23, olha isso aqui, Salmo 23, fala sobre medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algumas coisas, não temerei nada. Não temerei o PT, não temerei o Lula, não temerei o governo, não temerei. Vou temer o quê? Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou inteligente? Não. Porque eu sou crente? Não. Porque eu sou batizado? Não. Eu não vou temer mal nenhum, porque Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu não preciso ter medo de nada. Da crise, da economia, da política, do governo, eu não preciso temer nada, porque Ele está comigo. Sabe, mas isso não pode ser apenas uma fé muda. Isso não pode ser apenas um pensamento positivo que a gente tem na cabeça. Isso precisa ser parte da nossa fala, porque Paulo diz, eu criei, por isso falei. Então, o que você anda falando, irmão? O que a gente anda falando revela aquilo que a gente acredita. Se a gente fala, é porque o coração está cheio. Se o coração está cheio de fé, eu vou começar a falar milagres, maravilhas, bênçãos. Eu vou começar a falar que Deus é bom, que Ele faz, que Ele é tudo, que Ele é Senhor. Eu vou começar a falar aquilo que eu creio, porque se eu creio, eu falo, e se eu falo, eu vejo. Amém? Vamos pular aqui que a hora já está indo. Essa aqui é boa, porque, abre comigo aí rapidinho, Gênesis capítulo 1. Vamos lá em Gênesis 1.
Olha um segredo de Deus aqui, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, disse Deus. Versículo 4, coloca, viu Deus. Bota o 3 de novo. Disse Deus. Versículo 4, viu Deus. Você está entendendo? Deus primeiro disse, para depois ver. Por isso que Paulo diz, olha, eu creio, por isso eu falo. Por que você fala? Porque eu creio. E se eu creio, eu falo. E se eu falo, eu vejo. Deus viu a terra sem forma, vazia e um abismo. Ele não disse o que estava vendo, ele disse o que queria ver. Ele não disse, nossa, está vazia, que pena, que desperdício. Nossa, está sem nada, está sem vida. Ó vida, ó nós. Ele não disse o que estava vendo. A terra estava lá, diante dele, sem forma, vazia, e com um abismo, e nada. E ele não disse o que ele estava vendo. Ele não disse a realidade. Ele disse o que queria ver. E ele queria ver luz. E ele disse, haja luz. E quando ele diz, no versículo 3, no versículo 4, ele vê. Então, o que você quer ver, meu irmão? Comece a falar. Comece a declarar. Comece a trazer para os teus lábios aquilo que está no teu coração. Porque eu aprendo nesse texto que todas as coisas foram criadas a partir da palavra. Olha que interessante, verso 6, coloca o verso 6. Disse Deus, coloca o 9. E disse Deus, coloca o 11. E disse Deus, coloca o 14. E disse Deus, coloca o 20. E disse Deus, o 24. E disse Deus, o 26. O 29, e disse Deus, o 29, disse Deus, e o 31, e viu Deus quanto tinha feito tudo bom, maravilhoso. Então ele disse, 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 e depois viu. Sabe qual é o nosso mal? A gente quer ver, para depois contar, para depois falar, para depois dizer, para depois anunciar. Eu venho aqui dar um culto em ação de graça, porque, não, primeiro você diz, depois você vê. Então, se a fé é uma fé reativa, se a fé de Ana é uma fé que fala, quando o sacerdote libera a palavra, seja feito na tua vida e o Deus de Israel te abençoe, então ache a tua serva graça diante dos teus olhos, porque ela reage à palavra, ela fala, ela dialoga, a fé dela responde, a fé dela fala. Ele fala de lá, eu respondo daqui. Por que o salmista Davi disse, olha, Deus fala uma vez e eu escuto duas? Porque Deus fala uma, e quando a voz de Deus chega, ele fala também. Então ele ouve a voz de Deus e ele fala de novo, e ele ouve duas vezes o que Deus falou uma. Por quê? Porque ele está crendo. E a fé que ele tem não é só uma fé de pensamento positivo. Não, estou acreditando que uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E quando acontecer, eu vou falar para todo mundo. Quando acontecer, eu vou começar a anunciar, e a publicar, e a falar, e dar o testemunho. Não. Paulo me ensina, Ana me ensina, que a fé inabalável é uma fé que fala, é uma fé que reage, é uma fé que traz do coração e leva para a boca, e começa a falar, a falar, a falar, a falar. Eu vim aqui nessa noite pedir a você, que você, assim como eu, que a gente crie esse ano de 2023, que é o ano da fé, que é a fé inabalável, que a nossa fé seja no nível de uma fé que fala, que uma fé que professa, que uma fé que reage.
Esses dias, eu e Tati fomos no médico fazer exame para ver se ela estava grávida. Ela já estava com os dias atrasados e nunca aconteceu isso com ela. E a gente entrou nesse processo de gravidez agora na virada do ano. E a gente está na expectativa de ganhar a nossa bênção, a nossa herança. E aí fomos no médico e fez o exame de urina, deu negativo. Foi no outro de sangue, deu negativo. Foi na ultra, deu negativo. E a gente chegou em casa triste, né? E ela sentou na mesa para tomar um café e a gente foi ficar lá chorando, né? E aí eu falei, não, eu tenho uma palavra de Deus. E eu coloquei a mão na barriga dela e eu comecei a falar com a minha filha. Falei, ó, tu está aí dentro que eu sei, tá? Tu pode enganar todo mundo, tu pode enganar a química, tu pode enganar a ultra, tu pode enganar a ultrassom, tu pode enganar todo mundo, mas tu não me engana, eu sei que tu está aí, eu sei que tu está me ouvindo. Eu sei que tu já está na expectativa, a gente está aqui te esperando, a gente está aqui ansioso para te receber, você vai ser linda, você é maravilhosa, você é perfeita, você é bela, você é a mais linda de... E eu comecei a falar, irmãos, Deus começou a me dar fé no coração, e eu comecei a colocar em palavras aquilo que eu acredito, porque eu creio num Deus sobrenatural. Eu não vou falar aquilo que está todo mundo dizendo, eu não vou falar aquilo que a notícia está falando, eu vou falar aquilo que eu acredito. E se a palavra de Deus diz que eu sou, eu sou. Se a palavra diz que eu tenho. Se a palavra diz que Ele supre as minhas necessidades, Ele supre. Se a palavra diz que eu sou curado. Se a palavra diz que eu como o melhor da terra, eu como o melhor da terra. Se a palavra diz que nós somos. Comece a falar aquilo que você acredita. Não tenha uma fé expectativa, tenha uma fé reativa. Crie, por isso falei. Eu falo, eu declaro, eu começo a falar aquilo que Deus já fez no reino espiritual. Você está entendendo isso, meu irmão? Nós fomos para o Leblon, e o Leone está ali, ó. Chamei Leone e Caleb para a gente montar o time da congregação ADB Leblon. E aí o pastor falou assim, acha um lugar para vocês fazerem o culto. E aí eu fui no Leblon, né, um lugar difícil de achar, um lugar espaçoso para a gente cultuar a Deus. Alguns lugares eu fui, grande, e a pessoa pergunta, para que é? Tu quer fazer o que aqui? Quero fazer uma reunião. Reunião de quê? Reunião cristã, mas cristã qual? A gente quer fazer um culto evangélico, a gente quer adorar a Deus aqui, do manto, do mistério. Não, isso aqui não, vai com isso para lá. Mas a gente paga, não é por dinheiro, a gente não gosta disso não aqui não. E aí, um dia eu subi lá na montanha assim, de areia, que tem lá no Jardim de Alá, entre a praia de Ipanema e o Leblon. Subi lá na areia, que às vezes o trator tira a areia para o Jardim de Alá, para o canal, né, a água do mar e da Lagoa Rodrigo de Freitas fazerem um fluxo. E eu subi lá em cima da montanha e lembrei que um dia o pastor Jaime contou que estava andando aqui pelas ruas de Bom Sucesso, ficava assim, Deus, aonde está, Deus, aonde está? Me mostra. E quando entrou aqui, falou, eu falei, Deus, me mostra aqui também onde está, Deus. Subi na montanha, aonde está esse lugar, Deus, aonde está? E desci, comecei a andar no bairro, fui no hotel mais caro lá do Ritz, falei, eu quero fazer um culto aqui. Aí a pessoa, não, aqui não tem espaço e tal. Aí o porteiro falou, quando eu estava saindo assim, o porteiro, varão. Essa palavra que eu conheço. Pai do Senhor, varão, Pai do Senhor. Quer fazer culto? Onde está? Eu vou te falar, vai aqui, vira ali, pá. E fui lá no lugar, cheguei, o lugar bonito, o Igor foi lá, o pastor Samuel já foi também. O lugar pronto, sem cadeiras, acolchoadas, parede acústica, ar-condicionado central. Entrei no lugar, falei, vamos adorar a Deus aqui nesse lugar. Legal, que benção, eu também sou da igreja. Quando que vocês começam? Então vamos fazer um negócio aqui e tal. Tá legal, e quanto que é? 1.400. Legal, pô, barato, 1.400. A gente paga isso no mês, molinho. Não, 1.400 por dia. Por dia. Tá bom, vamos fazer o contrato, vamos fazer o contrato.
E aí fizemos, chamei os músicos, pastor, acha os músicos para te ajudar, achei os músicos, levei eles lá, eles entraram, nossa, que lindo, vai. Quando saíram, Serginho, como é que a gente vai pagar isso? Falei, tu não tem dinheiro não? Tu que é o pastor, pô, tu que está chamando a gente. Aí eles, tu não tem dinheiro não? Falei, tenho. E cadê? Falei, não sei. O dinheiro já existe, só não está aqui, mas ele já existe. Você crê? Eu creio. Então vamos orar aqui na mesa, a gente comendo pizza lá na Visconde de Pirajá, tirando uma onda de playboy na Zona Sul. Vamos orar aqui. Deus, eu creio, porque eu creio, eu falo. Traz à existência, Pai, aquilo que não existe. Vamos fazer o Teu reino expandir, vamos anunciar o Teu nome. Queremos ampliar o Teu reino, Senhor, traz aquilo que eu creio, por isso eu falo, eu profetizo. A gente começou a orar, comendo pizza e orando. Passou uma semana, 25 amigos, eu liguei e falaram assim, Serginho, fecha aí 3 meses que eu pago. A gente já tem 3 meses pago para fazer 3 meses de culto. Por quê? Se eu creio, eu falo, eu declaro, eu libero. Nessa noite você veio aqui, você vai declarar o teu milagre, você vai expressar a tua fé, você vai colocar a tua fé em palavras, você vai gritar para o diabo escutar, você vai gritar para o inferno escutar. Eu creio, e porque eu creio eu falo que eu vou ser abençoado, eu declaro que esse é o meu ano, eu declaro que Deus vai mudar a minha história esse ano. 2023 é o ano da minha virada, é o ano da minha bênção, a minha fé vai ser inabalável. Eu vou acreditar e vou falar, eu vou começar a dizer, eu vou começar a falar, porque eu creio e não só creio, eu creio e falo, eu creio e falo. E quando você fala, Deus assina, quando você fala, Deus decreta. Ei, em nome de Jesus, comece a expressar a tua fé em palavras, comece a chamar à existência aquilo que não existe. Você fala aquilo que você crê. Eu creio na palavra, e se eu creio, eu falo. Eu declaro, eu lanço. Você está entendendo, meu irmão? Então nós vamos nessa noite clamar e orar e dizer e declarar aquilo que você acredita, aquilo que você tem como palavra de Deus, aquilo que você professa como fé. Essa noite você vai colocar em palavras e você vai dizer, Deus, eu creio e eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Se ninguém acreditar, eu falo. Se todo mundo duvidar, eu falo. Se ninguém me der atenção, eu continuo falando, porque eu acredito e falo, porque eu falo a palavra de Deus. E Ele vai me abençoar naquilo que eu disser. E eu vou começar a expressar em palavras aquilo que Deus está movendo no mundo espiritual. Você acredita nisso, meu irmão? Aí a gente começou lá como célula. O pastor tem um amigo lá, morador do Leblon, outro pastor também, e aí fizemos uma ligação, o pastor disponibilizou a casa para a gente fazer como célula, e toda quarta-feira a gente está lá. Na primeira quarta, eu fui levar os músicos, Leone, esposa, Caleb, esposa, mais Daiane, que ficou responsável pela mídia, mais o violão, mais o carrom, tudo dentro de um Agile, era o meu carro, o Chevrolet 1.4, eles foram assim no primeiro culto. Fiquei com tanta pena, falei, isso não é de Deus, né? Coitado dos meninos. Na semana que vem vocês vão de Uber. Eu saio da Fiocruz, eu pego eles aqui, no Amorim, e levo eles para o Leblon e trago eles de volta. Aí falei, na semana que vem vocês vão de Uber. Só que a gente fez o cálculo do Uber, não dá um Uber, tinha que ser 2. Então, 2 para ir, daqui do Amorim para o Leblon, e 2 para voltar do Leblon para o Amorim. Eu fiz o cálculo e falei, isso também não é de Deus não, porque... Aí fali a igreja antes de abrir. A gente vai viver para pagar o Uber. Então, a gente tem que comprar um carro novo. Vamos comprar um carro novo. E aí, a gente colocou um propósito, conversando aqui no almoço com o pastor Raimundo. Ele falou, você quer um carro grande, para 7 lugares? Doblou. Tem uma lá na loja do presbítero Antônio Carlos. Eu fui lá, conversei com ele, olhei a Doblô bonita. Só é feia porque é vermelha. A gente pode pintar ela depois. Olhei o carro bonito, tal. Pastor, o presbítero, quanto que é o carro?
Tá, com 39 mil, tá bom, preço legal, vamos fazer. Como é que você vai fazer? Eu falei, eu tenho o meu, vou dar de entrada. Ele avaliou lá, ó, na tabela FIP, o teu está valendo aí 36, 35, até 35 eu dou, 34. Beleza, 34 para 39 é uma merreca. A gente pega no banco emprestado, parcela em 12 vezes. Vamos comprar um carro novo. Isso na quinta. No sábado eu fui no casamento da minha sobrinha, da Tatiana, Osana, casou. E eu estou lá no casamento, aí vem a bandejinha do noivo, né? Aquela gravatinha, aquela facadinha de leve que eles dão. E aí, quando vem a bandeja para mim, Deus falou assim na minha mente: você quer um carro novo? Para um carro entrar, um carro tem que sair. Falei, não, isso não é de Deus não, tá doido? Como que um carro vai sair? Eu sei que vai sair, porque eu vou dar de entrada. Aí Deus, não, você está entendendo o que eu estou falando. Irmãos, todo mundo curtiu o casamento e eu numa agonia, andava para lá, a bandeja vinha para cá, eu ia para lá, a bandeja ia para lá, eu ia para o banheiro. Meu pai do céu, aí teve uma hora que eu não aguentei, peguei a chave, botei na bandeja, o noivo olhou, quase caiu do coração. Falei, Sérgio, a gente vai me dar o carro? Eu falei, cara, sai daqui, no nome de Jesus, antes que eu me arrependa, vai embora. Ele levou o carro, irmãos. Na segunda-feira eu chego lá na loja do presbítero, e aí, Serginho, vamos fechar o negócio? Eu falei, cara, ele, cadê o carro de entrada? Eu falei, não tenho mais o carro. Roubaram o carro? Não, eu dei de oferta. Pô, tu vai dar de oferta o carro, cara? Tu tá maluco? E, pô, cara, eu dei o carro de entrada. E, então, vamos tentar passar aqui a ficha sem entrada. Não passa, como é que vai passar a ficha sem entrada? Caramba! E aí eu vim embora da loja, aí passou a segunda, ele veio no culto na terça, a gente se viu aqui, na quinta. Um dia ele me ligou e falou, Serginho, leva esse carro, leva, vê aí quanto que tu consegue pagar por mês. R$1.000 tá bom para tu? Tá bom, então. A gente faz o carnezinho aí, leva o carro, irmãos, o carro está aqui na garagem, toda quarta-feira a gente vai, faz o culto, eles voltam confortáveis, no ar-condicionado. Você crê? Então você vai falar hoje. Se eu creio, eu falo. Pode vir aqui, vamos cantar, vamos adorar. Se eu creio, eu falo. O que você crê nessa noite? Você crê? Então você vai começar a falar. Ana foi ao altar. Ana orou no altar, e no altar ela declarou, até a palavra ser liberada, as palavras dela eram reclamações, eram angústia, dor, sofrimento, ai, minha vida, ai, meu Deus do céu. E aí vem o pastor, tu está bêbado? Não estou não. Então tá, então Deus te abençoe, então assim seja. Eu vou reagir a essa palavra, eu vou comprar essa palavra, eu vou responder essa palavra, eu criei, por isso eu falei. Se você crê nessa noite, fica de pé, nós vamos começar a falar aquilo que a gente acredita, a gente vai começar a colocar em palavras, porque todas as coisas foram criadas pela palavra.